Uma visão evolutiva do filo Chordata, da diversidade para o padrão. Bem-vindos à última das 3 videoaulas que contaram a peregrinação dos humanos e de outros animais desde os tempos atuais até os primeiros cordados da história. Contudo, desta vez o olhar será um pouco diferente. Vislumbraremos a fisiologia dos cordados. Não deixará de ser um estudo comparado, mas serão priorizadas as semelhanças entre eles todos, em detrimento das especificidades de cada grupo. Nas 2 primeiras videoaulas, enquanto encontrávamos os descendentes de linhagens gradativamente menos aparentadas à humana, fomos percebendo que, antes de sermos humanos, fomos hominídeos, e antes disso, hominoides, mas não só. Entendemos por que, anticronologicamente, somos primatas, eutérios, térios, mamíferos, amniados, tetrápodes, sarcopterídeos, osteíctes, gnatostomados, vertebrados, craniados, miomerozoários. E agora exploraremos muitas evidências de que somos, junto com dezenas de milhares de outras espécies que também foram nos resumindo sua peregrinação, cordados. Essa inferência é resumida em um cladograma feito a partir de uma série de características compartilhadas, interpretadas como marcas de família herdadas de ancestrais que viveram há aproximadamente meio bilhão de anos, os quais, por sinal, agora deixarão de aguardar o reencontro padrão dos Chordata. Os cordados são animais com diversas particularidades conhecidas, o que deve ser consequência tanto de sua singularidade morfológica quanto do maior número de estudos dedicados a compreendê-los. Note que, de todas suas características derivadas, as fendas faríngeas são apenas uma das que não são exclusivas, no caso porque se encontram também nos hemichordata, um outro filo. O endóstilo é uma das sinapomorfias dos cordados. Presente apenas durante o estágio embrionário em grande parte das espécies, o endóstilo é um canal ciliado na faringe que auxilia na filtração e na condução das partículas alimentares. Durante o desenvolvimento, ele pode se transformar vertiginosamente em outra estrutura. Em mamíferos adultos, por exemplo, origina as glândulas tireoides. De modo similar, a notocorda, bastão dorsal e flexível, firme, que contribui para a sustentação do corpo, também se desfaz na fase embrionária dos vertebrados. Com a vantagem adaptativa de propelir os corpos no sentido da extremidade anterior, a presença de uma cauda muscular já seria uma característica potencialmente selecionável. Porém, por ser pós-anal, ainda não interfere nos movimentos viscerais, como os digestórios, o que faz dela ainda mais vantajosa. O tubo nervoso dorsal, por sua vez, é uma inovação cuja vantagem primordial pode estar relacionada à ecologia dos ambientes onde os primeiros cordados viviam. Talvez, nas águas do Cambriano, os primeiros cordados tinham maioria absoluta de predadores que os atacavam por baixo, pelo ventre. Ou ainda poderemos considerar que atacavam suas presas preferencialmente de baixo para cima, apesar de essa segunda hipótese ser menos defensável, porque o concestral cordado pode muito bem ter sido um animal de hábito filtrador e relativamente baixa motilidade. Dado que a região ventral do corpo é aquela que costumeiramente fica voltada para o fundo e os ataques tendiam a ser feitos por baixo, o surgimento de um tubo dorsal revelou-se uma grande conveniência, pois o sistema nervoso estaria, nesses bichos sem exoesqueleto, em posição oposta à das investidas de seus adversários. Deste ponto até o final desta videoaula, exploraremos mais padrões entre os cordados, porém, ampliando o leque de características a fim de acomodar não apenas as exclusividades do filo, mas também características morfológicas e fisiológicas que ou são compartilhadas com membros de outros filos, ou estão presentes em grande parte dos cordados. Com isso, podemos entender melhor, inclusive, um pouco dos nossos próprios corpos de mamíferos térios. E vou começar analisando padrões de proteção, suporte e revestimento. De fato,
Apesar de a multiestratificação epidérmica ter surgido somente com os primeiros craniados, os tegumentos devem ter tido desde sua origem uma importante função de isolamento do meio interno e proteção contra dessecação e danos físicos. A epiderme em si possui uma lâmina basal, onde repousam células vivas que, ao se multiplicarem por mitose, formam camadas mais externas de células mortas e repletas de queratina. É o chamado estrato córneo. Entre os condrictes, os anexos epidérmicos tendem a ter estrutura muito semelhante com a dos dentes, com esmalte e dentina. São as escamas placoides. Os osteíctes podem apresentar escamas de origem dérmica, mas dentre eles, os tetrápodes amniados apresentam escamas, pelos, penas e a própria epiderme altamente queratinizada, fornecendo-lhes um alto grau de impermeabilização e resistência à desidratação. Abaixo da epiderme há uma derme, com tecido conjuntivo rico em colágeno, que preenche a matriz extracelular, MEC, vasos sanguíneos e células sensoriais, capazes de captar estímulos de pressão e temperatura. É a região de onde crescem os pelos dos mamíferos, por exemplo. Finalmente, mais internamente, há a hipoderme, uma das principais responsáveis pela insulação térmica dos vertebrados. Dado que é formada de tecido conjuntivo adiposo, repleto de adipócitos que armazenam gordura, substância pouco densa cujo valor específico é relativamente alto e, portanto, tem temperatura mais estável. Todos os cordados, em princípio, contam com uma notocorda, estrutura que, inclusive, explica o nome do grupo, em pelo menos parte de sua vida. Essa notocorda flexível, ainda que seja substituída por uma coluna vertebral em muitas espécies, faz parte de um endoesqueleto, sustentando os órgãos internos, protegendo-os de alguns danos, sobretudo na região dorsal, e ancorando a ação de alguns grupos musculares. Sistema muscular. Todos os músculos são órgãos compostos por tecido muscular, conjuntivo e nervoso. No tecido muscular per se, as células típicas são as fibras musculares, cuja capacidade contrátil se deve aos filamentos proteicos deslizantes de actina e miosina, consumidores de altas taxas de ATP, energia, e claramente visíveis nos músculos ditos estriados. A musculatura estriada conta com fibras multinucleadas, com alto poder e rapidez de contração e acionamento geralmente voluntário, além de, em geral, estar associada a elementos esqueléticos, sendo a musculatura cardíaca uma exceção. Esses músculos têm, então, uma origem, o ponto de ancoragem, de fixação, e uma inserção, região que é movida, deslocada, e, junto com os tendões, estou me referindo agora apenas aos vertebrados, formam alavancas que potencializam a sua ação, com a garantia de que os ligamentos manterão os ossos em suas posições, nas juntas. Por outro lado, os músculos não estriados, outrora denominados lisos, tais quais os encontrados em artérias e no tubo digestório, têm só um núcleo e seus filamentos de actina e miosina não formam estrias. Sua contração é mais lenta e, em geral, involuntária, responsável, por exemplo, pelo peristaltismo típico do tubo digestório e das artérias. A partir deste slide, refletiremos sobre os processos relacionados à aquisição de energia e, indiretamente, sobre o metabolismo energético. E um sistema razoável para iniciarmos é o digestório, basicamente composto por um trato ou tubo e suas glândulas acessórias. Fazem parte desse trato boca e cavidade oral, faringe, que evidencia a nossa ancestralidade comum com os demais osteíctes, dado que ela também origina o canal respiratório, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O tubo por si só já é responsável pela digestão física por meio da mastigação, da deglutição e dos movimentos peristálticos, que aumentam a área de contato do bolo alimentar com as enzimas digestivas, que, por sinal, são secretadas pelas glândulas. As salivares, por exemplo, lançam saliva, cuja enzima amilase, ou pitialina, em um pH aproximadamente neutro, digere o amido a oligosacarídeos e, no máximo, até maltose, um disacarídeo.
Outros locais importantes para a digestão química são o estômago, que digere proteínas com a protease pepsina, em pH ácido, e o duodeno, no intestino delgado, onde os sucos entérico e pancreático terminam por digerir quimicamente, em meio básico, praticamente todas as classes de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. O intestino delgado, aliás, tende a ter um complemento diretamente proporcional à herbivoria de uma dada espécie, já que a digestão da celulose depende de uma ação prolongada de micróbios simbiontes. Uma rápida nota sobre o fígado. Dentre os vertebrados, o fígado normalmente é um órgão glandular que se destaca tanto por sua cor vermelha escura quanto pelo seu volume avantajado. A importância desse órgão na digestão resume-se na secreção dos sais biliares, emulsificantes que contribuem para a digestão física dos lipídios, especialmente aqueles de cadeia insaturada, como os óleos. Porém, esse órgão ainda tem grande relevância na desintoxicação do sangue, já que metaboliza resíduos, como por exemplo os nitrogenados, e também toxinas, como o etanol e alguns venenos, principalmente porque suas células, chamadas hepatócitos, são ricas em mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, peroxissomos e lisossomos, organelas com elevado poderio metabólico. Os micronutrientes, tanto os que resultaram da quebra molecular dos macronutrientes, como aminoácidos, monossacarídeos, nucleotídeos, ácidos graxos e glicerol, quanto os que não são digeridos, como água, vitaminas, sais minerais e, em muitas espécies, fibras. São, então, absorvidos para a corrente sanguínea pelas vilosidades ao longo das porções terminais do intestino, com exceção das fibras, claro, e passam, assim, a fazer parte do meio interno. Tudo aquilo que não é absorvido, como restos não digeridos do alimento e dos sucos secretados, como as fibras, às quais me referi agora há pouco, forma o bolo fecal e é eliminado durante a defecação, que não deve ser confundida com excreção, que é a eliminação de resíduos metabólicos originários do meio interno. Isso que vimos é, em linhas bastante gerais, a anatomia e fisiologia dos mais comuns órgãos da digestão entre os chordata. Porém, é claro, há especializações em alguns táxons. Vejamos alguns exemplos. Entre os osteíctes, especialmente os tetrápodes, há um tubo respiratório que diverge do digestório na região da faringe. Todos esses animais contam com adaptações comportamentais, fisiológicas ou anatômicas que direcionam a entrada de ar e de alimento para as vias adequadas. Nós, animais, em geral não produzimos celulase, uma enzima capaz de digerir celulose, um carboidrato fundamental presente na parede celular de plantas e diversas espécies de algas. Uma das soluções para esse problema mais disseminadas entre os animais é a presença de secos intestinais, que são evaginações do tubo semelhantes a longos dedos de luva que comportam milhões de bactérias e flagelados simbiontes mutualistas que digerem a celulose e, em troca, podem se alimentar com regularidade em um abrigo. A propósito, o apêndice do intestino humano é vestígio de um seco digestivo que deve ter sido maior em algum ancestral primata relativamente recente. Outra adaptação para a digestão de celulose vista nos ruminantes adultos é a subdivisão do estômago em 4 partes. Rumen, que conta com uma flora microbiana que quebra quimicamente a celulose. Retículo, de onde o alimento é redirecionado à boca para a segunda mastigação. Omaso, onde há reabsorção de água. E abomaso, câmara mais parecida com um estômago regular, com secreção de enzimas. E, finalmente, entre alguns actinopterídeos e nos arcossauros, o estômago possui uma seção especialmente trituradora, que retém pedras voluntariamente ingeridas. É a moela, importante para moer os alimentos duros em animais que não mastigam seus alimentos. Algumas aves ainda contam com um papo, uma dilatação no esôfago que acomoda alimentos que são amolecidos com água, facilitando a digestão. Uma vez que os nutrientes são absorvidos no intestino de um chordado, passam a fazer parte do sistema cardiovascular, onde permanecerão até serem captados por alguma célula. Sendo assim, estudemos um pouco esse sistema. Os vasos correspondem, simplificando, aos capilares, artérias e veias. De fato, é como se, evolutivamente, algumas artérias e veias tivessem
ficado localmente tão espessas que começaram a ser as principais responsáveis pelo fluxo sanguíneo. É o que se chama de coração. Todos os cordados têm pelo menos um deles. Anfíoxus possuem, por exemplo, corações branquiais pareados. E a quantidade de câmeras também é variável entre os táxons, indo de uma no cefalocordata a 4 nos Mammalia e Archosaurida. Geralmente, a maior quantia de câmeras aumenta o bombeamento sanguíneo e possibilita a existência de corpos volumosos e ativos em uma grande amplitude térmica. Porém, tem a desvantagem de gerar uma demanda alimentar nitidamente superior. Isso se dá porque com 2 ventrículos praticamente não há mistura entre sangue arterial, rico em gás oxigênio, e venoso, rico em gás carbônico. Com isso, as taxas de respiração celular são maiores, aumentando a produção de energia e também o consumo de glicose e gás oxigênio. As artérias são vasos mais espessos, musculares e internos que retiram sangue do coração. Já as veias são mais externas no corpo, com paredes mais finas, flexíveis e com válvulas. Essas trazem sangue para o coração, onde se ramificam em direção às extremidades do corpo e têm seu calibre reduzido, são denominadas respectivamente arteríolas e vênulas. Essas, por sua vez, ramificam-se até originar os finíssimos capilares, dos quais o plasma extravasa para o fluido intersticial, que permite que as células dos diversos tecidos do corpo possam realizar suas trocas. Esse líquido extravasante será recolocado na corrente sanguínea pelos vasos do sistema linfático, que, a propósito, também tem forte relação com o sistema imunológico, como veremos. As células que fazem parte do sangue, chamadas de elementos figurados, são as hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. As hemácias, que são anucleadas nos mamíferos, têm a hemoglobina como pigmento respiratório e carregam gases pelo sangue, principalmente as moléculas de gás oxigênio. Os leucócitos produzem anticorpos e destroem parasitas e antígenos, defendendo o organismo. As plaquetas, por sua vez, são fundamentais para a coagulação sanguínea. As trocas gasosas em membranas biológicas semipermeáveis acontecem efetivamente apenas em superfícies úmidas. É por isso que a seleção natural favoreceu organismos com estruturas que maximizavam a área das trocas gasosas e que mantinham uma película úmida sobre elas. Essas estruturas são, conforme o táxon e a fase de vida, pele, brânquias, pulmões ou algum anexo embrionário. A ventilação que um cordado fornece à superfície respiratória regula a taxa de hematose, ou seja, de captação sanguínea de O2 e concomitante liberação de CO2, que dá conta da atividade física do animal. Quando necessário, um mamífero pode ofegar, os sacos aéreos de uma ave podem se expandir mais rapidamente e um tubarão pode movimentar mais frequentemente o assoalho bocal e oxigenar suas guelras. Em todo caso, após a hematose, o sangue que chega venoso à superfície respiratória retorna arterial para o coração ou para os demais tecidos, conforme o táxon. Uma nota. Essa respiração da qual falamos é a fisiológica, basicamente troca e transporte de gases respiratórios. Ela existe em função da respiração metabólica, que é a degradação completa de moléculas de glicose na presença de um gás oxidante como o O2, em gás carbônico e água, com auxílio de uma cadeia particular de reações químicas e liberação de energia. Após termos abordado os processos tanto de obtenção de alimento quanto de respiração e transporte de nutrientes, fica mais fácil entender a termorregulação, tão vital para os seres vivos. Isso porque todo o metabolismo do corpo depende da temperatura. Em outras palavras, quanto mais quente, mais rápido o metabolismo, até um máximo que, em geral, para os cordados, não passa da faixa entre os 40 e os 50 graus Celsius. Disso concluímos que a regulação da temperatura corporal é uma característica muito adaptativa para um animal. Essa regulação pode ser feita principalmente por captação interna, nos endotérmicos, ou externa ao corpo, nos ectotérmicos, de calor.
Os únicos cordados conhecidos que são considerados endotérmicos durante toda a sua vida são os mamíferos e as aves. E essa propriedade se deve basicamente a dois fatores: a separação entre o sangue arterial e venoso e um revestimento corporal com elevado isolamento térmico. Os demais, que são ectotérmicos, possuem também as suas vantagens adaptativas. Como sua principal fonte de calor é externa, eles podem ter seus sangues misturados. Assim, a taxa de metabolismo fica relativamente menor, bem como o consumo de glicose. Isso faz com que esses animais tenham que se alimentar menos, o que é claramente uma vantagem. Já fizemos algumas reflexões sobre os leucócitos, mas agora nos concentraremos melhor nesse sistema que recebe os nomes de imune, imunitário ou imunológico. Além dos mecanismos de defesa genéricos, como as barreiras físicas fornecidas por epitélios e comportamentos de higienização, existem aqueles exercidos pelos glóbulos brancos ou leucócitos. Diversos tipos de leucócitos são conhecidos, e a maioria deles encontra-se altamente associada aos órgãos linfóides, como o baço, o timo e os linfonodos, como vimos no slide anterior. Seus mecanismos de ação são bastante diversificados e, conforme o tipo de leucócito, podem ir desde as respostas alérgicas até a produção de anticorpos. Os anticorpos estão entre os protagonistas da resposta humoral do sistema imune. Produzidos pelos linfócitos, além de terem uma conformação molecular adequada ao antígeno combatido, ainda são importantes para a formação da memória imunológica, que possibilita uma rápida resposta no caso de o organismo ser reinfectado. De qualquer forma, os anticorpos, após se aderirem e neutralizarem os antígenos, encaminham sua destruição pelo sistema complemento e pelos macrófagos. O segundo tipo de resposta, a celular, que acontece contra antígenos intracelulares, tem um papel aproximadamente correspondente ao dos anticorpos de complemento, e é desempenhado pelas células apresentadoras de antígenos e pelas células T ajudantes. Como em praticamente qualquer outro animal, estruturas excretoras estão presentes nos cordados, tanto nos nefrídeos quanto nos tegumentos. Começarei definindo então o que é excreção. Na sequência, prosseguirei com uma breve análise dos modos mais comuns de excreção entre os chordata. Excreção é um processo por meio do qual os fluidos do meio interno, líquido intersticial, sangue, são filtrados e têm uma parte eliminada no meio externo. Perceba que isso se aplica, no nosso caso, à urina e até ao suor, mas não às fezes, já que essas nunca passam ao meio interno, sendo constituídas pela porção do bolo alimentar digerido que não foi absorvida pelo meio interno. A excreção entre os cordados ocorre em estruturas bem variadas, como glândulas, brânquias e demais regiões mais finas do tegumento, e são fortemente influenciadas por fenômenos decorrentes da difusão dos fluidos. Contudo, nesta aula veremos apenas o funcionamento dos nefrídeos. Eles, primeiramente, filtram o plasma em sua extremidade proximal em um processo denominado filtração. Depois, ao longo do tubo, devolvem ao plasma parte do que foi retirado, e isso varia conforme o estado fisiológico do animal. O fluido remanescente no interior do nefrídeo é denominado urina. A urina pode ser armazenada em uma bexiga, nos tetrápodes, mas não nos diápsidos, ou eliminada diretamente, e constitui a principal fonte de excreção, contendo os resíduos nitrogenados, como amônia, ureia e ácido úrico, em um decrescente de solubilidade e toxicidade, sais, peptídeos, monossacarídeos e vitaminas, principalmente. Os nefrídeos não são exclusividades dos cordados dentre os animalia, e são, de forma simples, sáculos que colocam em contato direto o meio externo e os fluidos de alguma cavidade corporal, como o celoma ou os vasos sanguíneos. Na maioria dos cordados, porém, eles são um pouco mais especializados, tendem a se encontrar agrupados nos rins e levam o nome de néfros ou néfrons. Nos amniota, os rins são metanéfricos, situados na porção caudal do abdômen e altamente especializados em reabsorver a água que seria eliminada.
Um sistema fundamental para integração, coordenação, comunicação, regulação e processamento, codificação e armazenamento de informações é o sistema nervoso, presente em quase todos os animais. Nos cordados também é assim, mas agora comentarei alguns aspectos exclusivos dos cordados, bem como os mais gerais e compartilhados com outros filos animais. Como consequência da origem embrionária, em que parte da ectoderme se reorganiza e forma um tubo neural oco, que é dorsal inclusive em relação à notocorda, o sistema nervoso central dos cordados, diferentemente daquele presente em todos os demais bilatéria, é dorsal. Porém, como em qualquer outro gastrozoário, o sistema nervoso é formado principalmente por neurônios, células nervosas que geralmente recebem estímulos em seus dendritos e enviam-nos pelos axônios. Os neurônios eferentes são os que levam a informação para a periferia do corpo, ao passo em que os aferentes são os que trazem informação para o SNC, Sistema Nervoso Central. E os associativos conectam um neurônio a outro, geralmente dentro do próprio Sistema Nervoso Central. Um neurônio transmite sua informação em uma região chamada sinapse, onde há liberação de neurotransmissores que estimulam outra célula nervosa ou muscular. Essa informação pode ser transmitida graças a um sofisticado mecanismo de despolarização da membrana celular, principalmente com as bombas de sódio e potássio. Essa mudança de carga elétrica faz com que o impulso nervoso adquira propriedades semelhantes às de uma corrente elétrica. Os impulsos podem percorrer distâncias relativamente grandes, dado que os cordados estão entre os maiores animais que já habitaram a Terra. Muitas vezes isso se dá por meio de nervos. Os nervos são órgãos estreitos que encapam com tecido conjuntivo grupos de axônios e dendritos longos que conduzem informações tanto de chegada ao SNC quanto de saída. O SNC, por sua vez, é formado por aglomerados de corpos celulares de neurônios denominados genericamente de gânglios. Esses gânglios, se possuírem um volume considerável e estiverem na cabeça, formarão um cérebro. Os neurônios sensoriais são receptores de estímulos externos e encontram-se em órgãos dos sentidos. Os mais comuns são os neurônios especializados em captar luz, fotossensores ou fotorreceptores, nos olhos. Partículas químicas, quimiorreceptores, quimiosensores, na boca e nas narinas. E variações mecânicas, mecanorreceptores, mecanosensores, nas orelhas e na pele. Ainda existem órgãos bastante especializados e incomuns que surgem em determinados grupos, como sensores térmicos, elétricos ou magnéticos. Em todo caso, o fenômeno segue esse mesmo padrão. O estímulo é captado pelos neurônios sensitivos de um órgão sensorial e enviado a um gânglio pelos neurônios aferentes, onde esse estímulo é decodificado, processado e interpretado pelas redes neuronais. Tendo uma função parecida com a do sistema nervoso, de integração, regulação e coordenação dos sistemas, o sistema hormonal tem suas especificidades. De modo geral, seus efeitos são mais lentos, porém mais duradouros. Os hormônios são secreções de glândulas, substâncias produzidas e modificadas em organelas celulares como o retículo endoplasmático e o complexo Golgiense. Uma vez que as células secretoras normalmente se encontram intimamente unidas, são consideradas um tipo de tecido epitelial. Nos casos em que essas células glandulares liberam hormônios no meio interno, na corrente sanguínea, compõem glândulas endócrinas. Nos casos em que liberam hormônios no meio externo, incluindo o lúmen do tubo digestório, por exemplo, compõem glândulas exócrinas. E, por fim, as glândulas mistas são aquelas que exercem as duas funções. É o caso do pâncreas, que além de secretar um suco com uma diversidade de enzimas digestivas no duodeno, ainda produz insulina e glucagon, hormônios diretamente ligados à disponibilidade de glicose no sangue. Primeira rápida nota. Existem moléculas que atuam ora como hormônio, ora como neurotransmissor. Esses são os neurohormônios, que agem na interface entre os sistemas endócrino e nervoso, integrando-os, tais quais a dopamina e a epinefrina ou adrenalina. Segunda rápida nota. Alguns hormônios têm a capacidade de agir sobre o comportamento de outros organismos, inclusive.
Esses são os feromônios, que não serão contemplados aqui. Em todo caso, explorarei superficialmente alguns aspectos gerais da ação hormonal, muitos dos quais encontram-se presentes também em outros animais não cordados. Um dos efeitos fisiológicos mais típicos dos hormônios é a retroalimentação, frequentemente negativa. Nela, um hormônio tem efeito inibitório sobre a própria glândula que o liberou. Isso traz a vantagem adaptativa de autorregular a secreção, porque quando o hormônio se encontra em elevadas concentrações no meio interno, desestimula a própria liberação ao inibir a glândula que o produziu. Outro mecanismo comum no controle hormonal é o efeito cascata. Sem sobrecarregar uma glândula específica qualquer, muitas vezes um efeito é alcançado de modo aproximadamente exponencial. Em outras palavras, imagine que uma glândula X tivesse que afetar 32 alvos diferentes. Se fosse fazer isso diretamente, ela poderia ficar comprometida com tamanha atividade. Porém, ao invés, a mesma glândula X atua somente sobre duas outras, a Y1 e a Y2. Cada uma dessas duas glândulas Y, por sua vez, afeta duas outras e assim por diante. Cada glândula estaria produzindo hormônio para afetar tão somente duas outras. Porém, em apenas 5 rodadas de ativação, 32 alvos poderiam ser visados. Essa estratégia é disparada, por exemplo, por glândulas como a hipófise ou a pituitária nos vertebrados. Por fim, dois hormônios muitas vezes são neutros, indiferentes um em relação à produção do outro. No entanto, em alguns casos, um pode estimular, efeito agonístico ou sinérgico, ou inibir, efeito antagônico, a secreção de outro. Esse tipo de interação torna a decifração das vias hormonais uma tarefa complexa, que costuma culminar em um mapa hormonal que representa a interação e os efeitos endócrinos em um determinado organismo. Não haveria uma linhagem, nem mesmo uma história evolutiva dos cordados, caso nossos ancestrais tivessem perdido a capacidade de se reproduzir. O sistema de órgãos responsável diretamente pela reprodução é o reprodutor, também chamado de sexual ou genital. A conformação básica do trato reprodutivo é essa: duas gônadas, produtoras de hormônios e gametas, dois dutos que conduzem os gametas e um canal único que recolhe esses dutos antes de se abrir por um orifício genital, ou cloaca, quando se combina em uma abertura única com ânus e uretra, uma adaptação para a economia de espaço interno, diminuindo o número de canais internos, e de água, diminuindo o número de aberturas que podem perder água por evaporação. Os machos têm testículos, dutos ou canais deferentes, que recebem secreção de glândulas acessórias, sobretudo em sua porção distal. Tanto que no duto ejaculatório, que adentra um pênis no caso de animais com fecundação interna, comuns em ambientes terrestres, há a condução de um sêmen ou esperma rico em espermatozoides. As fêmeas, por sua vez, têm a produção gamética nos ovários. Em algumas espécies, principalmente entre os amniota, os óvulos são mantidos no corpo da fêmea antes de chegarem ao útero, e a fecundação se dá internamente, com o espermatozoide saindo do pênis masculino, alojado durante a cópula na vagina e nadando através do útero. Em outros seres, os óvulos são eliminados na água e se encontram externamente com os espermatozoides lançados por um macho qualquer da mesma espécie. Após a fecundação, inicia-se o desenvolvimento embrionário, mórula, blástula, gástrula, com o blastóporo dando origem ao ânus e ao arquêntero, e neurula nos craniata. Contudo, especialmente nas espécies em que a competição intraespecífica era muito alta, o cuidado parental era baixo e a estratégia reprodutiva era do tipo R, com muitos filhotes pequenos e com rápido crescimento produzidos de uma só vez após uma fecundação externa, deve ter ocorrido uma forte pressão seletiva a favor do desenvolvimento indireto, aquele em que há metamorfose e os adultos diferem bastante dos juvenis.
Típicos exemplos disso são os anuros, em que os girinos e os sapos apresentam morfologia, ecologia e fisiologia notavelmente diferentes. Com isso, eu encerro essa jornada pela diversidade dos cordados. Espero que essa série de 3 videoaulas tenha, se não ampliado seu saber, ao menos reavivado sua memória ou desencadeado algumas reflexões.